Quando você é um atleta, geralmente sua habilidade é o que determina o quanto você ganha. Às vezes seu carisma também é parte importante em seus lucros, mas é indiscutível que quando se tem uma boa quantidade desses dois quesitos, sua carteira não estará vazia. E podemos ver isso claramente na prática. Consegue impedir que a bola entre no gol? 200 mil por jogo. Sabe fazer umas cestas? 117 mil por jogo. Sabe levar soco na cara até apagar? 15 mil por luta. Isso pode não fazer muito sentido para você, mas para o UFC e para a Reebok fez bastante. Para entendermos completamente essa situação, temos que voltar aos primórdios do esporte. Quando o MMA foi trazido para os Estados Unidos, lá em 1993, inclusive dá uma olhadinha no meu vídeo sobre isso, dinheiro era algo muito difícil de se conseguir. Além de ser algo muito violento para que as grandes marcas se interessassem, o esporte era algo muito novo para atrair um público em massa. Então qualquer patrocinador, mesmo que pequeno, era abraçado, seja pela empresa ou pelos lutadores. Como não havia redes sociais e quase nada de internet, essas marcas tinham que aparecer durante as lutas. E como elas faziam isso? De primeiro momento, foram usadas tatuagens temporárias nas costas dos lutadores. Porém essa prática foi banida por quase falir o UFC. Quando no evento UFC 39, o lutador Rico Rodrigues usou uma tatuagem do cassino Golden Palace. O problema é que o evento estava acontecendo no cassino Mohegan Sun, concorrente direto do Golden Palace, mas por sorte, o Dana White conseguiu contornar essa situação. Então, com as tatuagens banidas, os lutadores agora precisavam arranjar outras formas de agradar seus patrocinadores, e assim surgiu os shorts personalizados. Dessa forma, o UFC tinha mais controle em quais marcas seriam exibidas durante as lutas, o que não resultou necessariamente em boas marcas. É claro que para os lutadores mais populares, havia espaço para marcas como Gatorade, Nike ou Bad Boy, mas para a esmagadora maioria dos lutadores, estavam apenas marcas como Condom Depot, que traduzindo é depósito de camisinhas, lojas de armas em geral e a infame Dude Wipes, que são lenços umedecidos para o público masculino, nomes que eu não sei se a UFC tinha muito interesse em se afiliar. Então, tentando filtrar essas marcas e por consequência tirar mais dinheiro da mão dos lutadores, em 2009 o UFC criou uma taxa para quem quisesse anunciar nos shorts dos lutadores. Na teoria, cada marca que quisesse ter seu logo no shorts de um lutador teria que pagar uma taxa de $100 mil a cada 6 meses, fora a parte do lutador. Mas o consenso geral é de que essa taxa variava pela popularidade da marca, a ponto de algumas marcas nem precisarem pagá-la. Por conta dessa taxa, várias marcas que não conseguiam pagá-la se afastaram do UFC, mas até as marcas que podiam pagar agora tinham muito menos dinheiro para oferecer aos lutadores, como foi explicado pelo ex-lutador e agora comentarista Dan Hardy, abre aspas. Isso realmente prejudicou os lutadores. Eu vim de uma luta em que eu vendi um espaço no meu shorts por $5 mil para 6 meses depois eu ir na mesma marca e só conseguir $1.500 por causa da taxa, fecha aspas. Na prática, não mudou muita coisa. É claro que agora o UFC tá ganhando muito mais, enquanto aqueles que levam soco na cara para pagar as contas estão recebendo migalha. Mas isso é só um detalhe. O grande problema é que os lutadores ainda estão parecendo pilotos de Fórmula 1. Então como podemos resolver esse problema? É aí que entra a Reebok. Em 2014, a UFC assinou um contrato com a marca de roupas Reebok, assim banindo todas as outras marcas de patrocinar lutadores. Agora todos eles usariam uma única marca. Assim, ao invés de pilotos de Fórmula 1, agora temos Power Rangers lutando. Todos iguais. Sem problema pra mais ninguém. Todos felizes. Fim. Bom, pelo menos isso era o que a UFC pensava que ia acontecer. Na realidade, se a situação financeira dos lutadores já era difícil antes, agora ficou impossível. Para determinar quanto cada lutador ganharia, foi feita uma escala baseada na estadia no UFC. Quanto menos lutas você já tiver feito, menos você ganha. Quanto mais lutas você tiver feito, mais você ganha. E se você é um desafiante ao título ou o campeão, você ganha mais ainda. Essa escala em primeiro momento não parecia ser tão ruim assim, já que os lutadores novatos não atraem muitos patrocinadores mesmo. Então assim, todos teriam um pouco garantido pelo menos. O problema é que mesmo aqueles que tinham poucos patrocinadores ainda não estavam ganhando nem perto do justo. E aqueles que tinham patrocinadores perderam praticamente 80% de seus ganhos, o que fez com que vários lutadores como Josh Thompson, Ben Henderson, Matt Mitrione, Rory McDonald, Roy Nelson, Ryan Bader e Gegard Mousasi, entre outros, saírem do UFC e assinarem com outras empresas de MMA. E falando de outras empresas de MMA, o fato delas existirem acaba com o argumento do acordo ser bom para lutadores
recém-chegados. Porque quando Ben Askren assinou com o UFC, sim, o cara que perdeu pro Jake Paul, ele já havia sido campeão nas empresas Bellator e ONE FC. Tinha um cartel de 19 vitórias e 0 derrotas e era considerado um dos melhores lutadores do mundo fora do UFC. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda tinha menos de 6 lutas na empresa. Então, toma aí $2.500 pra pagar com uma joelhada na cara. Ah, mas pelo menos agora nós temos produtos de qualidade, certo? Não exatamente. Para os lutadores, eu acho que não mudou muita coisa. O que eu não posso dizer para as lutadoras. Em diversos momentos, os tops da Reebok ficavam se soltando durante as lutas. Bom, mas os produtos casuais são bons, né? Então, em questão de qualidade do tecido, eu nunca ouvi nenhuma reclamação. Mas no design, as coisas mudam. Além de algumas camisetas parecerem uniformes dos Power Rangers, ou então esconder o rosto do seu lutador favorito, parece que a Reebok tem uma certa dificuldade com gramática, já que diversos nomes de lutadores foram escritos errados, como o caso do Gilbert Melendez ao invés de Gilbert Melendez, Márcio Lyoto Machida ao invés de só Lyoto Machida, Damian Batista ao invés de Damian Maia, Anderson Aldo ao invés de uma camiseta do Anderson Silva e outra do José Aldo, ou até mesmo escrever o nome de todos os lutadores chineses de trás para frente. Mas isso foi algo que já deveria ter sido esperado quando no lançamento dos produtos eles frisaram a palavra flexibility ao invés de flexibility, que traduzindo é flexibilidade. Porém, gramática não é a única matéria que a Reebok tomou bomba. Também reprovaram em biologia, porque eles decidiram colocar a camiseta da lutadora Jermaine de Randamie na seção masculina. Reprovaram em geografia, porque na camiseta da Irlanda, eles colocaram só a República da Irlanda e excluíram a Irlanda do Norte. E reprovaram em história, porque nos uniformes dos poloneses, eles colocaram uma águia preta, sendo que o correto é uma águia branca, já que a preta representa os invasores soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas isso é só durante o trabalho, né? Na vida pessoal, os lutadores não tinham que lidar com todos esses problemas. Então, até mesmo fora do octógono, houveram momentos em que não estar associado 100% com a Reebok deu dor de cabeça para os lutadores, como quando Manny Mitrione foi obrigado a dar uma entrevista descalço porque ele estava usando Jordans ao invés de Reebok, ou quando não deixaram o irmão do lutador Aljamain Sterling filmá-lo na pesagem porque ele não estava usando nada da Reebok. Ou então quando Fabrício Verdun foi demitido do seu trabalho como comentarista em espanhol por editar uma foto de sua camiseta, substituindo o logo da Reebok pelo logo da Nike. Tá, mas o UFC não é composto só de lutadores, né? Se o UFC tá ganhando dinheiro com a Reebok, com certeza estão dividindo com funcionários. Então, depois de um tempo, foi descoberto que pelo menos os Cutmans, que são os caras que tratam dos ferimentos dos lutadores entre os rounds, também eram submetidos às condições da Reebok, porém não recebiam nenhum benefício em troca. Quem trouxe isso a público foi o lendário Cutman Stitch Duran, que você pode reconhecer nos filmes Creed 1 e 2. Ao expor isso ao público, Stitch foi prontamente demitido pelo UFC, algo que causou polêmica entre os fãs e lutadores, o que obrigou Dana White a explicar o porquê da demissão em uma entrevista, na qual ele foi totalmente coerente. Stitch Duran and I were never friends. Ok, mas pelo menos não tem mais aquela poluição de marcas na tela. Não, eles só decidiram colocar as marcas em volta do octógono. Tá, então pelo menos o UFC lucrou com isso. Não, estima-se que eles usaram quase todo o dinheiro do acordo com gastos. Tá bom, então pelo menos a Reebok saiu ganhando. Também não, porque eles decidiram encerrar o contrato 2 anos antes e nem pensaram em renovar. Peraí, o contrato acabou? Sim, a Reebok foi substituída pela Venom. E o que mudou? Bom, basicamente agora os lutadores ganham $1.000 a mais por luta. Só isso? Só isso. Bom, mas o acordo ainda é bem recente. As coisas podem acabar melhorando ou piorando com o passar do tempo. Mas então, eu acho que é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você acha dessa história toda e eu acho que é isso. Tenha um bom dia.